O título dessa mensagem, meus amados irmãos, é Amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Quando uma pessoa é jovem, quando uma pessoa é inexperiente, e muitas das vezes quando uma pessoa é jovem, geralmente ela também é inocente, inocente no bom sentido da palavra, é exatamente nessa fase que o jovem, a pessoa mais inexperiente, ainda sem experiência da vida, ele tende a fazer algumas declarações que com o passar do tempo, ele naturalmente irá rever, e muitas das vezes de uma maneira até clara e correta, ele irá dizer: eu não sabia o que eu dizia quando eu tinha tantos anos, ou quando eu era mais jovem. Eu falo no seguinte sentido: quando somos mais jovens e inocentes, temos uma tendência a dizer o seguinte: eu tenho muito amigo. Rapaz, você não tem noção de quantos amigos eu tenho. Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos. Eu tenho muitos amigos na escola, eu tenho muitos amigos no trabalho, eu tenho muitos amigos na rua. Eu sou um repleto de amigos. Está vendo aquele rapaz que está passando ali? E aí, tudo bem? Meu amigo. Todo mundo é meu amigo. E ele tem essa tendência de dar essa definição e essa visão inocente, eu diria até que imatura, de querer achar que pelo fato dele ter dado algumas boas risadas com aquela pessoa, de ter contado algumas piadas e aquela pessoa ter rido daquelas piadas, que de repente eles já são amigos, que eles são íntimos e que ele pode chamar aquela pessoa de amigo. Hoje nós vivemos também, ainda em se tratando dos jovens, numa fase em que, por exemplo, pessoas mais velhas não podiam se gabar, né, como algumas pessoas fazem, de dizer o seguinte: na rede social X, você sabe quantos amigos eu tenho? Eu tenho muitos amigos, tenho mais de 1000. Ah, é? Ah, mas que isso? Você está fraco? Eu já passei de 2000 amigos faz tempo. Tenho mais de 2000 amigos. É verdade, tenho mais de 2000 amigos. Olha lá na rede social para ver quantos amigos eu tenho. Tudo amigo. Agora a pergunta que deveria ser feita é: o que é que você define amizade? Como você define amizade? Porque se você diz que você tem mais de 1000 amigos, uau! Na verdade eu preciso entender qual é a forma, qual é a maneira, qual é a definição que você dá para a palavra amizade. O que é de fato ser amigo? Será que você de fato já parou para pensar e refletir o que é que significa ser amigo? Quais são as características de um amigo? Quais são as habilidades de um amigo? Enfim. E eu me recordo que a amizade, falar de amigos e amizade é um tema que eu particularmente gosto muito. E eu peço desculpa a vocês pelo fato de eu não lembrar o autor, mas certa vez eu li uma frase que dizia o seguinte, a frase tentando definir amigos e amizades, uma frase que até hoje ficou guardada comigo na minha memória, é o seguinte: certa pessoa definiu amigo o seguinte: amigo é toda aquela pessoa que entra quando todo mundo sai. Isso é um amigo. Quando todo mundo sai, falando e se tratando de algum problema numa casa, quando todos saem e aquela pessoa entra, isso para mim é uma definição, é uma característica de um amigo. E eu gravei essa definição. E em se tratando de definição de amigos, eu gostaria de, em nível de introdução, que nós parássemos para refletir e analisar poucas, mas algumas passagens bíblicas, alguns versículos que tratam da temática e que definem de alguma maneira, para algum propósito, amigo e amizade. Você pode acompanhar ou você pode anotar, e naturalmente, caso vocês precisem, posteriormente eu posso passar toda a referência, caso alguém perca alguma referência que foi dada.
A primeira referência se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 33 e o versículo de número 11. Êxodo, capítulo 33 e o versículo de número 11. A passagem bíblica citada aqui em Êxodo 33, 11 diz o seguinte: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Preste bem atenção no versículo. Êxodo 33, 11 diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. A partir desse versículo, nós podemos extrair, ainda não com toda a profundidade da aplicação do versículo, o seguinte: o que é amigo? Amigo é aquela pessoa com quem você goza de intimidade, com quem você pode falar face a face. Note, Deus não mandou a sua secretária para falar com ele. Deus não mandou o seu assessor para falar com ele. Deus não mandou um representante para falar com ele. Mas por se tratar de uma amizade, de um relacionamento de amizade, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Aqui nós temos uma definição: amigo é aquela pessoa com quem eu posso conversar, eu tenho intimidade, eu faço isso na presença dessa pessoa, face a face. Um outro versículo também que me chamou bastante a atenção é o capítulo 42 do livro de Jó. Em Jó 42, versículo de número 10, nós temos uma definição também que fala acerca da amizade, que é bastante interessante e naturalmente nos ensina muito, porque Jó 42, 10 diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ele diz: Deus mudou a situação de Jó quando Jó estava orando pelos seus amigos. Note, meus amados, e Jó 42, 10 diz que Deus, no momento em que ele resolve abençoar e oferecer a Jó tudo em dobro, ele faz exatamente no momento em que Jó orava pelos seus amigos. Agora, que amigos são esses? Note que se nós olharmos o que Eli, o que Bildade, o que Zofar fizeram, eles fizeram um pré-julgamento de Jó, e para todos eles Jó de alguma maneira havia pecado, havia cometido um erro, havia agido de uma maneira errada, e por isso é que Jó estava passando por tudo aquilo. E mesmo eles tendo feito uma avaliação precoce, uma avaliação errada, certo? Acerca de Jó, Jó ora por eles, e é no momento em que Jó ora pelos seus amigos é que Deus o abençoa e muda a situação dele. O que eu aprendo aqui, dentre várias coisas? Amigo é aquele que ora pelo seu amigo, mesmo quando esse amigo fez um julgamento errado ou agiu de uma maneira errada para com ele, mas ele ainda assim encontra tempo, encontra oportunidade, encontra vontade, encontra ânimo para que ele possa orar pelos seus amigos. A Bíblia também fala o seguinte: existem algumas amizades que não são amizades corretas e que o modelo não é bom. Começando pelo seguinte: Provérbios. Abra a tua Bíblia, acompanhe comigo. Provérbios. Vamos primeiro para Provérbios capítulo 18, versículo 24. Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24 diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Uma passagem bastante conhecida, né? Acerca de amizade. Um outro versículo em Provérbios diz o seguinte: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Já
engraçado, né? O texto diz o seguinte: os amigos dos ricos são muitos. Mas o que ele quer dizer? O pobre é aborrecido até do seu companheiro. Por quê? Mas o que ele quer dizer com isso? Que quando a pessoa dispõe de dinheiro, ou aquela pessoa possui meios, é muito mais provável que ele tenha amigos. Mas a questão é, por que é que aqueles amigos estão com ele? Ou se dizem amigos? É exatamente em virtude o quê? Da sua posição social, do seu dinheiro, ou do seu status, e assim por diante. Agora voltando ao texto, em João capítulo 15, a partir do versículo 12, o texto começa a dizer o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Eu paro por aqui na metade do versículo para a gente tentar dissecar o que o texto, através de Jesus, quer dizer. O meu mandamento é este. Isso que é um mandamento, é uma ordem, é uma ordenança. Jesus está dizendo o seguinte aos seus discípulos: a minha ordem, aquilo que eu ordeno para que vocês façam é o seguinte, que vos ameis uns aos outros. Quando nós falamos de amar uns aos outros, talvez o problema que fica é eu tentar definir o que é amor, porque o amor ele é diferente para diversas pessoas. Então existe um problema aqui de definição. Muitas pessoas dizem: ah, eu amo você, eu te amo, ah, como eu te amo do fundo do meu coração, e é amor para cá, é amor para lá. Mas a questão é, quando você fala que você me ama, que é uma palavra forte, eu gosto muito também de uma frase dita pelo C.S. Lewis, o autor do livro mais conhecido aqui no Brasil, creio que seja As Crônicas de Nárnia, quando ele diz o seguinte: use uma palavra para dizer o que ela realmente diz. Se você quer dizer eterno, que seja eterno. Porque se você quiser usar a palavra eterno para algo que for temporário, quando você quiser falar eterno, você já vai não mais ter palavras para definir aquilo. E hoje as pessoas mudam o sentido das palavras. Eu particularmente, vou abrir aspas aqui para dizer, não consigo entender e não consigo acreditar e dizer que eu concordo com frases que são ditas no mundo, à torto e à direita, frases como, por exemplo: e aí, como é que foi o relacionamento? Foi eterno enquanto durou. Existem músicas, lembra que diz que seja eterno enquanto dure. Não, eterno não é enquanto dure, eterno é o que dura para sempre. Se é enquanto dure, é temporário. Não vem com a história: foi muito bom, durou por aquele tempo. Não, eterno é aquilo que dura para sempre. Se durou por um espaço de tempo, é temporário. Existe uma palavra para definir isso. Diga assim: que seja bom, um temporário enquanto dure, mas não que seja eterno. O que eu quero dizer? Cada palavra possui o seu significado. Não queira tirar o significado de algo forte e poderoso para dar para algo mediano, para algo fraco. Então o que eu quero dizer? As pessoas hoje também, dia após dia, esvaziam o significado da palavra amor. As pessoas dizem: eu te amo, eu te amo, eu te amo, para um sentimento fraco, para um sentimento ralo, para um sentimento mesquinho, para um sentimento interesseiro, querendo dizer que aquilo é amor, quando na verdade aquilo está longe de ser amor. E Jesus ele começa a dar uma definição. Ele diz o seguinte: é uma ordem. A ordem que eu vos dou é a seguinte: que vos ameis uns aos outros. E de que forma? Assim como eu vos amei. Agora eu tenho um problema, eu diria um problema enorme. Porque se Jesus tivesse dito o seguinte: eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como as vossas mães os amaram, já seria algo difícil. Será que você, por exemplo, filho, consegue amar a sua mãe da maneira que a sua mãe amou você? Será que de repente o filho consegue amar o pai da maneira que aquele pai amou o seu filho, cuidou e tratou do seu filho? Eu já diria que eu teria um problema. Talvez diria que em algumas circunstâncias até impossível de que certos filhos conseguissem alcançar
e conseguissem amar a sua mãe, por exemplo, a mesma medida que a mãe amou aquela criança. Então, se Jesus tivesse falado, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como as mães amam os filhos, já seria um padrão altíssimo. É lógico que eu estou falando dentro da normalidade. Alguém poderia dizer, mas minha mãe... Não, eu estou falando dentro de mães amorosas que cuidam dos seus filhos, que amam, que cuidam dos seus filhos. Agora Jesus, ele diz o seguinte, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Se estava difícil, agora ficou, deixa eu usar a palavra correta, impossível. Como é que eu vou amar o meu irmão da maneira que Cristo amou aquele irmão? Se nós voltarmos alguns capítulos, nós vimos aqui, no capítulo 13, fala que Jesus amou-os até o fim, falando dos seus discípulos. João capítulo 13, 1 diz, e Jesus amou os seus discípulos até o fim. Até o fim, eu já expliquei aqui, significando plenamente, a melhor forma que existe, até o fim, completamente, com toda a profundidade, com toda a altura. Quer dizer, Jesus amou no sentido até a perfeição. Agora a pergunta é a seguinte, como é que eu vou amar o meu próximo, o meu semelhante, da maneira como Jesus amou, da maneira perfeita, da maneira absoluta, da maneira completa? Eu já tenho um problema que eu já, como cristão naturalmente conhecedor da Bíblia, sei que nós devemos amar, mas que jamais conseguiremos atingir o objetivo. Mas o que ele diz? O objetivo é o mais alto que existe, porque o maior amor que existe, que é meu para com vocês, é esse tipo de amor que eu quero que vocês mostrem, demonstrem e vivam uns para com os outros. Esse é o mandamento que eu vos deixo. Sinta o peso da responsabilidade. Amar não como qualquer pessoa, não como sua mãe, não como seu pai, não como a sua avó, não como seu padrasto, não como seja lá quem for que te fez bem. Ele disse, o padrão é, vocês devem amar como eu amei. Agora, queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. A própria definição de amor, se eu tivesse um dicionário como cristão, eu falava, amor, você coloca o que na frente? Jesus. Pronto, eu defini o que é amor. Se eu quiser definir o que é amor, porque Jesus, a Bíblia fala que Deus ele é amor. Ou seja, Jesus, Deus, ele é o próprio amor encarnado. Ele diz, eu quero que vocês amem como o próprio amor ama. E aí eu venho para uma questão muito complicada, e eu peço que você, naturalmente, que está dentro, continue, mantenha sua atenção para algo extremamente importante, muitas das vezes deixado de se ensinar nos púlpitos de nossas igrejas, que é o seguinte: existem algumas pessoas que têm uma noção de amor que não é uma noção bíblica. Em que sentido? A pessoa fala assim, eu não sei, eu conheci duas pessoas, a Ana e a Maria. Quando eu conheci a Ana, não sei, eu não tenho palavras para expressar, mas, sabe, parece que nós nascemos um para o outro. A Ana, a gente se dá bem, se alegra, naturalmente, já começou a nascer em mim um amor para com aquela irmã Ana, sabe, algo muito natural. E a Maria? Maria não gosta mesmo. Maria parece que é o oposto da Ana. Tudo que eu sinto de amor, de alegria, de graça com a Ana é o oposto com a Maria. Não sei, assim, ela nunca me fez nada, mas tem algo que não bate, sabe? Faltou aquela, não sei, o que eu posso dizer? Eu estou até com falta, ausência de palavras para tentar definir esse sentimento com a Maria. Não é que eu detesto a Maria, não é isso que eu quero mal, mas assim, não sei, não dá. Eu e a Maria não dá. Agora a pergunta é a seguinte: as pessoas acham que o amor bíblico é um amor de sentimento. Amor e sentimento de que maneira? Eu olho para uma pessoa e algo nasce dentro de mim, não sou eu que controlo, nasce o amor, e para aquela pessoa não nasce o amor. Então, o que ele quer dizer? É um sentimento que nasce, que você não tem controle sobre esse sentimento.
Agora, preste bem atenção como essa visão está errada, e ela é antibíblica até. Por quê? Porque se você não tem o controle do amor que você tem por uma pessoa A, por exemplo, e você não consegue amar uma pessoa B, por exemplo, porque você não controla, como é que Deus pode pedir para que você ame uns aos outros, se o sentimento não está lá? Como é que Deus pode exigir? Isso aqui é uma ordem. Ele está falando: eu quero que vocês amem uns aos outros. Como é que eu vou amar uma pessoa que esse sentimento não existe dentro de mim? Então preste bem atenção. O amor que a Bíblia fala é muito mais um ato da nossa vontade, um ato da nossa vontade, resultado das nossas escolhas e opções. A pergunta é a seguinte: eu quero que você fale: Jesus optou, escolheu amar as pessoas, optou, escolheu morrer por esses seus amigos. O que eu quero dizer? Você não tem desculpa para dizer que você não ama alguém porque simplesmente não deu, não bateu, não está certo. Isso não existe. Biblicamente, do ponto de vista bíblico, você não ama porque você simplesmente optou não amar aquela pessoa. E por que você ama? Você ama porque você optou amar aquela pessoa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês devem, é uma ordem que eu estou dando, vocês precisam optar, escolher por amar o seu semelhante. Amor é uma escolha. Se não fosse uma escolha, essa seria uma ordenança das mais absurdas da Bíblia. Como é que Deus pode pedir para que eu ame alguém se não há em mim, se não nasce em mim esse sentimento de amar essa pessoa? Como eu posso fazer algo que eu sou incapaz? Se Ele está pedindo algo, é porque Ele sabe que nós podemos realizar. De que maneira? Com a ajuda dEle, mas nós podemos realizar. Logo, meu amado irmão, aprenda e saia daqui com essa definição. Quem nós devemos amar? A todos os nossos irmãos. E por que não amamos? Porque no fundo existe em nós algum sentimento que nos impede de nos amar. Por que você não ama? Por que você não ama o seu vizinho? Porque um dia o seu vizinho te disse uma palavra que te desagradou. Então você bloqueia o seu coração, quando na verdade a Bíblia diz que você deveria perdoá-lo. Se você de fato tivesse perdoado, aquele sentimento não existiria, e naquele lugar do ódio teria o amor que você dispensaria para com ele. Não amamos porque escolhemos não amar. E eu quero que você saiba disso, isso do ponto de vista de Deus. Eu não consigo gostar daquela pessoa. Existe algo de errado, algo que não provém de Deus, que te impede que você ame aquela pessoa. Caso contrário, como é que nós iríamos cumprir essa ordem? O mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros. E de que maneira? Assim como eu vos amei. Como diriam alguns amigos meus, fácil, mamão com açúcar, né? Meus amados irmãos, ou seja, a tarefa é difícil, a tarefa é árdua, mas a tarefa não é impossível. E aí Jesus ele continua dizendo o seguinte, versículo 13: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Queridos, eu confesso que hoje à tarde, enquanto eu meditava, enquanto eu orava, enquanto eu lia e relia as passagens bíblicas, eu estava ouvindo um louvor enquanto eu preparava para essa mensagem, e o Senhor Deus começou a falar comigo, e eu comecei a chorar na presença de Deus. Estava eu lá sozinho na minha sala, preparando para vir para o culto, e Deus ele me mostrou uma coisa muito bonita, dois momentos desse versículo. Quais são os dois momentos? Lembre-se, Jesus está na quinta-feira à noite.
Ele está a horas da sua morte. Ele está dando as suas últimas palavras, as suas últimas orientações aos seus discípulos. E Jesus então lhe diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Só que os amigos de Jesus ainda não podiam compreender na sua plenitude o que é que Jesus estava falando. O que eu quero que você entenda? Quando Jesus falou isso aos seus discípulos, aquilo deve ter tido um peso, mas não o peso depois do que aconteceu. Sabe o que eu quero que você entenda? Imagine eles ouvindo essa frase, por mais bonita e impactante que ela seja, antes de Jesus morrer. E na verdade nós sabemos, por outras passagens bíblicas, que muitos dos discípulos não entendiam que Jesus devia morrer, e por mais que eles estivessem há muito tempo com Jesus, eles achavam que Jesus não devia morrer, ou seja, eles não tinham uma concepção plena do ministério de Jesus, o que ele devia fazer. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a Bíblia fala que João, por exemplo, acompanhou Jesus, e as pessoas que estavam lá, no momento que aqueles homens, que aqueles soldados começaram a afligir as costas do nosso Senhor Jesus com aquele chicote, e aquele chicote entrava na carne de Jesus, dilacerava, e muitas das vezes voltava, até mesmo com um pedaço de carne. Que eu quero que você entenda que há uma diferença entre você ouvir e você olhar. E é bem possível, eu acredito, a Bíblia não diz isso, agora é um pensamento meu, eu acredito que é muito provável que aqueles discípulos, ou aquelas pessoas que viram Jesus, no momento em que Jesus sofria, e ele falava assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E quando ele tomava uma chicotada, a pessoa automaticamente teria que lembrar: por que eu estou tomando essa chicotada? Porque você é meu amigo. Essa chicotada é para você, meu amigo. Quando os cravos começavam a entrar na fronte de Jesus e começavam a derramar o sangue, ele está falando assim: é isso que eu estou querendo dizer para você. Esses cravos, essa dor, essas chagas, esses ferimentos, eles estão sendo realizados por você, que é meu amigo. Eu preciso fazer isso. E por quê? Porque eu sou seu amigo. Talvez eu falando uma linguagem bem própria, seria Jesus dizendo o seguinte: o que é que um amigo não faz pelo outro amigo? Vocês são meus amigos, e eu vou dar a minha vida pelos meus amigos. Quando aquele prego entrava nas mãos de Jesus, e as pessoas sentiam a dor, o grito, o gemido, e de repente João, eu fico imaginando João, que a Bíblia diz que acompanhou Jesus em todos os momentos da crucificação, dele lembrar, e outra, meus amados irmãos, era uma coisa recente. João ouviu na quinta noite, e na sexta ele viu Jesus sendo crucificado, e automaticamente ele deve ter se lembrado de Jesus falando: ninguém tem maior amor do que este, do que um amigo dar a sua vida pelo seu amigo. E na hora que aquele cravo entrava nas mãos de Jesus, João então começava a entender um pouco mais, falou assim: isso é o meu amigo. O cravo está entrando nas mãos dele porque ele diz que ele é meu amigo. Aí ele olha de novo e fala assim: o cravo está entrando em outras mãos porque ele diz que ele é meu amigo. O cravo está transpassando os seus pés porque ele diz que ele é meu amigo. Aquela faca ou aquela espada vai cortar o corpo de Jesus porque ele é meu amigo. Então ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Você lembra como nós começamos esse sermão? Eu tenho muitos amigos. Agora a pergunta já começou a ficar muito mais complicada. O seu amigo morreu por você? O seu amigo morre por você? Pense bem. Muitas das vezes você liga para o seu amigo e de repente fala: eu preciso de uma ajuda, e está chovendo. Ele fala: não, vamos sair na chuva, está difícil. Olha a diferença da qualidade de amigo e a amizade que Jesus nos oferece. Jesus diz o seguinte: eu sou amigo de vocês a ponto de ir até o fim. Eu não disse apenas por palavras que eu amei vocês até o fim, mas eu vou até o fim. O prego não é suficiente para separar
vocês. Um outro segundo prego não é suficiente. Uma coroa de espinhos não é suficiente. Chibatadas em minhas costas não são suficientes. Eu disse que eu sou o seu amigo e que eu morreria por vocês e eu vou até o fim. Sabe o que eu estou querendo dizer? Essa é a prova da minha amizade com vocês. É dessa forma que eu demonstro que eu sou o seu amigo. Só depois desse versículo a nossa concepção de amizade ela já precisa mudar. Ela tem que mudar. E aí Jesus ele diz o seguinte, versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Talvez você em sua infância, com seus amigos, já de repente tenha feito um pacto de amizade. Eu me recordo que na minha adolescência eu fiz um pacto de amizade com alguns amigos meus. Aqueles pactos, né? Não, a gente vai ser amigo para todo sempre e nunca vamos nos separar, e sempre quando um precisar, basta você ligar e o outro vai vir, enfim. É provável que você tenha feito um pacto com alguns amigos, ou com um amigo em particular, ou com uma amiga que você tenha feito um pacto. E muitas das vezes o pacto até de sangue, eu já tomei conhecimento de pessoas que chegaram a furar o dedo, né? Vamos fazer um pacto agora de amigo, você, o seu sangue com o meu sangue, para dizer, e aquela história toda, né? Romantizada, a questão da amizade, e ele fez um pacto. Mas o que eu quero dizer? Jesus ele estipulou os parâmetros do pacto de amizade dele. Talvez você tenha feito um pacto de amizade, você fala, eu gostaria de fazer um pacto de amizade com Jesus, e Jesus falou, para que vocês sejam meus amigos, as normas, os requerimentos, as exigências que eu dou é essa: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Obediência. Eu mostro a minha amizade para com Jesus através da minha obediência aos seus mandamentos. Mandamentos esses que ele começou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Note, não tem ódio. Um amigo de Jesus não tem inimigo. Eu gosto, mas tem uma pessoa que não tem. A Bíblia não diz isso. Você não tem. Se você é amigo de Jesus, você não pode. Você não pode ter inimigo. Em que sentido? Eu não gosto daquela pessoa. Não. O mandamento diz que você deve amar uns aos outros, assim como Jesus amou. E se você tem inimigos, então, quer dizer que você já não está obedecendo esse mandamento. E automaticamente, ao desobedecer esse mandamento, você está desqualificado para dizer que você é um amigo dele. Quer ser meu amigo? Jesus falou: me obedeça. Obedeça aos meus mandamentos. Obedeça às minhas ordens. E se vocês obedecerem às minhas ordens, vocês serão os meus amigos. É muito comum algumas pessoas pegarem o microfone e falar assim: como Jesus é meu amigo. De repente a pessoa anda, né? Jesus é meu amigo, estampado na sua camiseta. Nas redes sociais, se você tem muitos amigos, as pessoas colocam: Jesus é meu amigo, eu amo a Jesus, eu vivo por Jesus, eu não vivo sem Jesus, Jesus é tudo na minha vida. E aí no post seguinte, ele está xingando ou brigando com a outra pessoa que fez alguma coisa com ele. A questão é sempre a seguinte: a questão não é tanto se Jesus é seu amigo, a questão é: você é amigo de Jesus? É fácil falar que Deus te ama, a questão é dizer: você ama a Jesus? Então a questão é: você pode até dizer que Jesus é seu amigo, agora a questão é: você é amigo de Jesus? E como eu faço isso? Provando que você obedece os mandamentos dele. Os amigos de Jesus o obedecem
essa é uma característica de todos os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus os obedecem. A Bíblia já diz, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele falou assim: Samuel, repreendendo a Saúl, ele diz o seguinte: não adianta você querer oferecer sacrifícios, holocaustos. A Bíblia diz que o mais importante é que se obedeça ao que ele mandou. O que é muito bom que você cante, mas se você pegar o microfone e cantar e não obedecer ao Senhor, você está cantando para qualquer pessoa, menos para Ele. Não adianta você vir à igreja dobrar os seus joelhos, mas você não obedecer os mandamentos de Deus. O que você está fazendo é vão. Por quê? Porque os amigos de Jesus são aqueles que lhe obedecem. E eu, refletindo sobre isso, ainda comecei a pensar o seguinte: eu já ouvi certa vez, e é uma frase até corriqueira, de algumas pessoas que diziam o seguinte: amigo do meu amigo é meu amigo. Se o cara é amigo do meu amigo, é porque ele é meu amigo. Então eu não quero saber, é amigo do meu amigo? É meu amigo. E nesse sentido, meus amados irmãos, é a pura verdade. Se existe alguém que é amigo de Jesus, e se Jesus é meu amigo, o amigo do meu amigo, Jesus é meu amigo. Não interessa onde ele esteja, como que ele se vista, quanto ele pesa, se ele tem cabelo ou se ele não tem cabelo. Se ele é amigo de Jesus, ele é meu amigo. Sabe aquela coisa que fala, não, eu quero. E aí você fala assim: como é que você vai descobrir se aquela pessoa é seu amigo? Não, ele não precisa sair com holofotes ou com microfones falando. Mas quando de repente eu me deparo com uma situação, de repente eu vejo alguém fazendo mal, e aquela pessoa às vezes tendo como agir de uma maneira diferente, aquela pessoa toma uma postura amorosa, se vira, dá outra face, ainda que muitas das vezes estando certa, faz de tudo para ter a reconciliação. Fala: olha lá, eu não conheço, não sei quem é, mas está passando um amigo de Jesus ali. Um amigo de Jesus. E se ele é amigo de Jesus, ele é meu amigo. Queridos, é esse o tipo de amizade que eu e você temos que desenvolver, cultivar. Amizade com amigos de Jesus. Se nós somos amigos de Jesus, vamos receber quem são os amigos de Jesus. É esse o propósito de estarmos aqui. Se somos amigos de Jesus, somos amigos uns dos outros. Não é só da mocidade. Eu sou amigo do pessoal da mocidade. Do pessoal não, de 3 da mocidade. Como? Não, que vos ameis uns aos outros. E aí o texto continua a dizer o seguinte: eu vejo algumas definições, algumas pessoas fazendo algumas coisas que muitas das vezes me entristecem, principalmente quando eu vejo isso partindo de pessoas que dizem que são cristãs. Como, por exemplo, algumas pessoas colocam o seguinte: amigo que é amigo meu, quando chega na briga não precisa nem saber, já chega na voadora. Esse é meu amigo. Como? Meu amigo chega. Puxa, eu quero achar essa definição na Bíblia, que o amigo é o amigo que chega batendo numa outra pessoa. Uau! Isso para mim parece ser muito contraditório com o que a Bíblia diz. Esse é o seu amigo? É. Senhor, é meu amigão. Querido, sinto muito, mas você precisa rever o seu conceito de amigos e precisa rever os seus conceitos de amizades. Daí o versículo 15 diz o seguinte: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Agora note o seguinte: o pastor Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que certa vez numa reunião que ele tinha de um grupo, ele ouviu o líder dele na época, o Dr. Oswald Sanders, dizer o seguinte, preste bem atenção na frase que ele disse: cada um de nós é tão próximo de Deus conforme escolhe ser. Vou repetir: cada um de nós
é tão próximo de Deus conforme essa pessoa escolhe ser. O texto diz, o texto diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Jesus falou o seguinte: olha, o servo, o escravo, ele faz o serviço, eu não tenho que explicar para ele, porque ele simplesmente tem que fazer. Vocês são meus amigos, eu conto, eu tenho intimidade, eu partilho com vocês as informações que eu tenho. Então, vocês são meus amigos. Então, o que ele quer dizer? Ainda que nós sejamos amigos de Jesus, existem níveis, existem gradações de amizade. O que eu quero dizer? Você pode ter um amigo A e um amigo B, mas o amigo A é mais íntimo que o amigo B, por algum motivo, ou por ter mais tempo, ou por ter mais acesso, mas por algum motivo as duas pessoas são suas amigas, mas você fala que você goza de uma maior intimidade com uma pessoa A em detrimento de uma pessoa B. O que ele quer dizer? A mesma coisa acontece com Jesus. Somos amigos de Jesus? Somos. Agora a pergunta é: qual é o seu nível, qual é o seu grau de intimidade nessa amizade? O que ele quer dizer com isso? Os meus amigos são aqueles que me obedecem. O que ele quer dizer? Ao passo que uma pessoa que mais me obedece, mais íntima ela é de mim. Quanto mais ela me obedece, mais próxima, mais ela prova a sua amizade para comigo. Ou seja, eu disse, a forma, um pacto: vocês vão ser meus amigos se vocês obedecerem os meus mandamentos. Então, o que ele quer dizer, meus amados irmãos? A Bíblia não diz, se nós formos confiar do pouco, ele fala o seguinte: eu vou dar uma tarefa para aquele irmão, que ele ame o seu próximo. Ele amou, então eu vou dar uma tarefa, que ele ame o amigo daquele próximo. E aquela pessoa vai mostrando fidelidade, vai obedecendo a Deus. O que ele quer dizer? Sabe aquela coisa? Olha, tem amigos que eu recebo na sala, e outros? Não, tem outros amigos que chegam na minha casa e reclamam porque o suco acabou na geladeira. Tem amigo que chega e fala assim: você está pobre, hein? Não tem suco. O que ele quer dizer? Ele tem intimidade. Tem pessoa que eu levo na xícara o café porque eu quero tratar bem. Tem outro que às vezes eu falo: se você quiser café, vai pegar, você sabe onde tem. Não, o que ele quer dizer? Não é falta de respeito, não. Eu tenho intimidade com aquela pessoa tem acesso às minhas coisas. A questão é: em que nível nós estamos no relacionamento com Deus? À medida que você obedece a Deus nas pequenas coisas, ele fala o seguinte: olha, aquela minha filha tem me obedecido, eu vou confiar mais a ela, porque ela foi fiel nisso, ela vai ficar cada vez mais perto de mim. Olha, aquele meu filho, a cada momento, a cada coisa que ele faz, obedecendo os meus preceitos, eu vou compartilhar mais com ele, porque ele é mais amigo. Sabe o que ele quer dizer? Não tem aquela coisa que as pessoas costumam também dizer: eu tenho um segredo, eu conto para esse, mas não, para você eu não sei, não vou falar. O que ele quer dizer? Nesse nível de segredos, Jesus ele pode compartilhar algumas coisas com outras pessoas. Por quê? Porque ele diz o seguinte: essas pessoas são minhas amigas. Quanto mais elas me obedecem, mais próximas de mim elas estão. E aí ele diz o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em mim pedis ao Pai, Ele vos conceda. Existem grupos em escolas que as pessoas falam assim: não, para você ser meu amigo, você tem que fazer isso, para você andar nesse grupo, você tem que fazer isso. E as pessoas muitas vezes não querem que as pessoas sejam seus amigos, ou façam parte daquele grupo. Ao contrário, Jesus diz o seguinte: eu quero cada vez mais amigos. Vocês agindo com amor para com seus amigos, mais pessoas vão querer entrar nesse relacionamento de amizade. E se elas quiserem entrar, as portas estarão sempre abertas para elas. Por quê? Porque eu sou amigo e quero ter cada vez mais amigos. E a maneira como eu e você formos amigos, meus amados irmãos, isso vai chamar a atenção do mundo.
que eles busquem a ser, ou que eles busquem a ter amigos como nós. E eu estou partindo para a conclusão dessa mensagem para dizer o seguinte: você que fala tanto de seus amigos ou de suas amigas e que muitas das vezes acha que aquele amigo é muito sério, é muito importante, a pergunta é: você tem um amigo que morreu por você? Você tem um amigo que levou chicotadas por você? Você tem amigos que carregou um madeiro por você? E ele vai além, a questão é: você tem um amigo que é rei? Você tem um amigo que é todo poderoso? Você tem um amigo que faz mediação entre você e Deus? Você tem um amigo que te defende? Eu queria ligar para o meu amigo hoje, mas ele tem um plano de celular que eu acho que não funciona, ou eu estou sem, eu não tenho dinheiro, ou acabou a bateria, na cidade dele não pega. Você tem um amigo que te escuta a todo momento, a toda circunstância, em qualquer situação, ele está sempre disponível para você? Jesus está falando: eu sou esse amigo. Eu sou um amigo que derramei sangue por você. Eu sou um amigo que sofri por você, dei a minha vida por você, sofri na pele do meu corpo por você. E outra, você tem um amigo que é rei, ele fala: eu sou rei. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele diz o seguinte: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Você tem um amigo que é todo poderoso? Você tem um amigo que tem um poder sobre a natureza? Você tem um amigo que pode te dar a vida eterna? Você tem um amigo que pode te ressuscitar? Vocês podem dizer isso: eu tenho um amigo. Esse é o amigo que eu tenho. E é por isso, e é exatamente por isso, que quando eu tenho amizade com algumas pessoas e essas pessoas tendem a me fazer o contrário do que o meu amigo pediu, eu não penso duas vezes em saber quem é o meu melhor amigo e a quem eu devo a minha fidelidade. Não apenas Jesus é meu amigo, mas eu também sou amigo de Deus. Por meu